Amém. Vamos abrir em Atos capítulo 19. Vamos ler uma porção grande, então os irmãos podem ficar sentados. Vamos ler do versículo 21 ao 41. E logo após a leitura, nós vamos orar pedindo a Deus que nos ensine lições práticas contidas nessa narrativa que possam nos ajudar a glorificar o nome dele de maneira mais intensa, de maneira mais objetiva na carreira que ele propôs para nós nesse mundo. Então, Atos capítulo 19, a partir do versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 21, está escrito: E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com eles algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo de viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemaram da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu a Assembleia. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite e queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que a partir desse texto e iluminados pelo Teu Santo Espírito, o Senhor venha trazer à nossa vida lições, Senhor, que possam servir, Senhor, de
direção, a fim de que possamos correr bem a carreira que o Senhor propôs para nós. Por isso, sei com a minha vida nessa noite, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando, ó Deus, a transmitir a mensagem contida nesse texto com clareza, e que o Teu Santo Espírito seja com os Teus filhos, a fim de que eles possam assimilar, compreender bem essas verdades, e tanto na minha vida, Senhor, como na vida deles, o Teu Santo Espírito venha com poder e aplique essas verdades ao nosso coração, porque somente assim, Deus, há esperança de que a Tua palavra se torne uma realidade para a nossa vida. Não há em nós, Senhor, força, nem poder, nem capacidade, nem sabedoria que possa nos levar a transformar a nossa vida, mas a Tua palavra nos diz que o que é impossível para nós é possível para Ti. Por isso, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor venha aplicar a Tua palavra ao nosso coração, e pelo poder do Teu Santo Espírito, sejamos transformados por essa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler, ele nos relata o início daquilo que é conhecido como terceira viagem missionária de Paulo. Início, assim, pensando numa cidade em que Paulo escolhe e ali ele se estabelece. A cidade de Éfeso foi o local onde Paulo gastou mais tempo pregando o Evangelho. A parte da cidade de Éfeso, a outra cidade que Paulo gastou um bom tempo foi a cidade de Corinto, a cidade anterior onde Paulo se estabeleceu, e em Corinto ele passou 1 ano e meio. Uma das coisas que nós vemos, lendo o capítulo 18 e o capítulo 19 especificamente, é a maneira diversa em que Paulo ele compreende a obra missionária. Como a igreja aqui nesse mundo pode desenvolver a obra missionária de tal forma que mais lugares sejam alcançados pelo Evangelho. Primeira e segunda viagem de Paulo, começando a primeira em Atos capítulo 13 e terminando em Atos capítulo 17, não foram viagens muito tranquilas, né? Paulo, quando vai contar o testemunho dele na segunda carta aos Coríntios, ele fala que o navio naufragou, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele apanhou com vara, ele apanhou com açoites, com chicotes, navio afundou, Paulo dentro. Então Paulo começa a relatar acerca das dificuldades que ele havia enfrentado durante todo o curso da sua viagem missionária. Daqui a pouco, a partir do versículo 21, isso não vai mudar. Paulo, no versículo 20, ainda reunido com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele dá as últimas instruções, porque ele já percebeu que ele está indo para um caminho sem volta. Na reunião com os presbíteros, com os líderes da igreja de Éfeso, ele protesta, ele faz uma afirmação solene de que nunca mais aqueles irmãos iriam ver o rosto dele, e ele agora está caminhando, e o final dessa jornada culminará com a sua morte. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, segunda carta, ele usa essa expressão: já está chegando o tempo de eu ser oferecido como libação, como sacrifício pela obra do Evangelho. Então, Paulo, ele enfrentou dificuldades e oposições e cadeias e açoites e perigos de morte e apedrejamentos durante todo o incurso da sua viagem missionária. Só que de Corinto para Éfeso, Deus resolveu dar aquele tempozinho de refrigério para ele. Se bem que o tempo de refrigério parecia que ia ser perturbado aqui, como foi lá em Corinto, mas Deus, ele deu o seu jeito de administrador soberano para poupar Paulo de todas aquelas adversidades que ele havia enfrentado. Na cidade de Corinto, os judeus tentaram jogar a autoridade romana contra Paulo e simplesmente Deus, antes que os judeus fizessem isso, Deus trocou o governador da província da Acaia. Deus enviou para lá um homem justo, a gente poderia dizer, Deus enviou para lá um Sérgio Moro da vida, que não aceita ser controlado no exercício do seu magistério. Então, Deus tira o governador da Ásia, que era responsável em estabelecer o veredito do julgamento, e coloca lá um homem chamado Gálio, e ele era um homem corretíssimo, inclusive na literatura romana secular da época, você encontra pessoas tecendo sérios elogios a esse homem pela sua firmeza no que diz respeito ao exercício
da magistratura e a atitude dele de não se deixar levar por qualquer corrente que quisesse conduzir e controlar a direção do julgamento. E aí, quando Deus troca eles, aqueles judeus que haviam perturbado e instigado as autoridades romanas contra Paulo, tentam fazer a mesma coisa. E aí Gálio ele percebe que o que havia ali não era nenhum crime, simplesmente libera Paulo e a sua equipe para continuar pregando o Evangelho, e nesse interim quem apanhou foi os judeus, não foi Paulo, e simplesmente eles ficaram revoltados. Uma das coisas que nos chama a atenção em Corinto é que quando Paulo ele experimenta o primeiro momento de liberdade assim para pregar o Evangelho, apesar de haver passado 1 ano e meio na cidade de Corinto, ele aproveitou praticamente todo esse espaço de tempo para pregar o Evangelho. Na sua carta aos Coríntios, quando ele vai criticar a carnalidade, se a gente puder, a pecaminosidade que havia sido inserida dentro da igreja de Corinto, ele começa o capítulo 3 dizendo que gostaria de falar a eles como espirituais, mas não podia, porque eles eram carnais. E Paulo faz uma afirmação: com leite eu vos criei, não com alimento sólido. E lá no capítulo 3 ele vai afirmar que ele, enquanto esteve com eles, ele decidiu não saber nada, 2 ou 3, agora eu estou em dúvida, a não ser sobre Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo devotou praticamente todo o seu tempo em Corinto ao exercício do evangelismo. E como consequência disso, ao sair de lá, a igreja ela ainda não havia amadurecido para saber como lidar com determinadas situações da vida. E como consequência disso, depois que essa igreja se reorganiza, por falta de fundamento sólido e profundo das Escrituras, ela, infelizmente, torna-se a igreja mais complicada do Novo Testamento. Paulo, ele sai de Corinto, passa em Efésio, deixa lá Priscila e Áquila, vai a Jerusalém, refaz toda a sua primeira viagem missionária visitando a igreja, e aí chega em Éfeso agora pela segunda vez. Só que agora Paulo ele tem um intento maior. Paulo ele quer alcançar um espaço geográfico maior a partir da pregação do Evangelho. Então o que ele faz? Passando 3 anos aqui, Paulo dedica parte do seu tempo à pregação do Evangelho. Só que ele, na maior parte do tempo, ele se dedica para treinar pessoas para pregarem o Evangelho. Então aqui no capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, o texto diz que ele encontra 12 discípulos de João Batista, que ainda não sabiam que Jesus Cristo havia concluído a obra e que o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja. Paulo prega para esse grupo, impõe as mãos sobre eles e ora sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E o que é que Paulo faz especificamente com esse grupo? Ele pega esse grupo e parte para a sua estratégia missionária normal. Ele vai para uma sinagoga pregar para os judeus. E o texto vai dizer que por 3 meses ele tentou convencer os judeus que Jesus era o Cristo. Os judeus não aceitaram. Então, mais uma vez, como ele havia feito anteriormente, ele deixa os judeus de lado e começa a investir na vida daqueles 12 homens. O interessante é que ele funda o que nós poderíamos chamar de primeiro seminário teológico da história. Pensando hoje, Paulo fundou o primeiro seminário teológico, ele tinha 12 alunos. E ele investiu na vida desses 12 alunos por 2 anos. Qual foi o resultado? O resultado, depois você lê do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20 de Atos 19, vai ser afirmado que por causa desse trabalho de Paulo, de treinamento dos crentes, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Então, quando você vê essa acusação da leitura que nós fizemos, de que partindo de um gentio, de que não apenas em Éfeso, mas em toda a Ásia, uma multidão creu por causa de Paulo, e elas creram que os deuses feitos por mãos de homens não são deuses, e isso estava levando eles à falência. Não foi somente Paulo que pregou. Paulo treinou um grupo de pessoas, e eu acho interessante é que o treinamento ele foi difícil, gente. O treinamento foi árduo. Naquela região, por força de ser uma região muito quente, praticamente desértica,
O que acontecia? As pessoas, elas trabalhavam até as 11 horas da manhã, de 11 até mais ou menos as 4 da tarde elas descansavam e só voltavam a trabalhar de novo depois das 4 da tarde. Havia um provérbio na época que dizia que era mais fácil você encontrar um cidadão de Éfeso a 1 da manhã do que a 1 da tarde. Porque a temperatura nesse período do dia era insuportável. O sol, ele castigava. Então, o que os Efésios faziam? Esse era um período de descanso durante o dia, o descanso e trabalho. Não era aquela 1 hora de almoço ou aqueles 15 minutos que querem negociar por aí. Mas, 1 ou 2 horas, eles descansavam das 11 da manhã às 4 da tarde, esperando o sol esfriar um pouquinho para voltar a trabalhar de novo. Foi o espaço propício que Paulo arrumou para reunir a igreja, para ensinar a igreja. Então, naquele momento em que as pessoas que não eram cristãs consideravam insuportável qualquer tipo de atividade, a igreja estava lá cultuando a Deus. E Paulo, nesse período das 11 até a tarde, treinou esses homens durante 2 anos e eles fizeram o que todo crente deveria fazer. Eu aprendi acerca da mensagem da salvação e sei que por intermédio da obra de Jesus Cristo, Deus alcançou a minha vida e salvou a minha vida. Então essa mensagem eu tenho que compartilhar com aqueles que estão caminhando para a perdição, que por não crerem em Jesus Cristo estão indo para o inferno. Então o processo é justamente isso. Então Paulo, ele agora expande, não apenas ele sozinho, tinha a equipe missionária dele, mas agora com muito mais pessoas, o evangelho foi pregado naquelas regiões e os estudiosos dizem que parte daquelas igrejas que estão ali nas cartas de Apocalipse foram fundadas a partir da pregação desse grupo. Então nós temos 7 cartas em Apocalipse, temos Éfeso, e a partir de Éfeso, se você pegar um mapa, é quase que uma meia ferradura. Então, quando ele diz que toda a Ásia escutou o Evangelho, então possivelmente, por intermédio da pregação do Evangelho, toda a Ásia teve conhecimento da mensagem de Cristo, e pela boca dos próprios não crentes, é dito aqui, narrado por Lucas, que uma grande multidão se converteu. Uma grande multidão. Então, depois de 3 anos, Paulo, agora, ele intenta voltar para Jerusalém. Ele intenta ir para Jerusalém, e aí quando você lê o texto, verso 21 diz, e cumprida essas coisas, todo esse trabalho de Paulo lá, treinando pessoas, e a partir dessas pessoas, juntamente com ele, o evangelho sendo expandido, e uma multidão de pessoas se convertendo, abandonando a idolatria, e se voltando para Jesus. Isso é uma coisa básica, gente. Vez por outra, alguém me pergunta, pastor, uma pessoa não pode participar de tal religião e ser convertida lá? Não. O princípio bíblico é que quem não compreendeu o Evangelho, quem ainda não creu salvificamente em Jesus Cristo, está em trevas e está caminhando para a perdição, porque creu num ensinamento errado que o conduzia a uma religião errada. Então é inconcebível você imaginar que alguém que foi convencido por Deus acerca da mensagem do Evangelho e experimentou a salvação vai continuar no caminho do erro. Não tem como unir luz e trevas da mesma coisa que não tem como unir água e óleo. Então a perspectiva bíblica é essa. Imagine os judeus lá, aqueles quase 3.000 que se converteram na primeira pregação. Pedro não disse ao final da pregação que eles poderiam simplesmente ficar no judaísmo. Você só tem que crer em Cristo, mas fica por aí. Aliás, ele usa um termo para se referir aos judeus, ao judaísmo, que é muito duro. Ele diz para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo ele, se salvem dessa geração perversa. O que havia ali, diante dele, eram os homens considerados mais piedosos do judaísmo. E o termo usado foi, vocês têm que se salvar dessa geração perversa. Por quê? Porque os ensinos deles estavam conduzindo as pessoas para distante de Deus e não para o caminho da salvação. Então, simplesmente, se prega o Evangelho a fim de que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz. E a partir da compreensão da mensagem do Evangelho, as pessoas se ajuntam em um determinado lugar para aprender a sua vontade, aprender a verdade de Deus, aprender a palavra, para partir em socorro daqueles que, por estarem ainda em trevas,
estão caminhando para a perdição. Então, o apóstolo Paulo, ele treina esse grupo e juntamente com ele faz uma grande obra missionária naquela região e aí ele tenta ir para Jerusalém. Então, cumpridas essas coisas, todo esse trabalho que foi registrado no capítulo 18 no capítulo 19, Paulo agora, ele tenta ir mais uma vez para Jerusalém, e Paulo tinha um propósito, né? Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção aqui, Lucas, ele é muito resumido. Desde a segunda viagem missionária, ele é muito objetivo. Ele narra o que aconteceu na chegada de Paulo em determinado lugar e depois narra o que aconteceu para ele sair. Todo o trabalho que foi feito pelo meio do caminho, Lucas não gasta muito tempo para se ater a detalhes. Nós vemos alguns desses detalhes estudando as cartas de Paulo. Então aqui Lucas diz que, cumpridas essas coisas que foram registradas na passagem anterior, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na Ásia. Uma coisa nos chama a atenção: até a cidade anterior, Paulo tinha uma equipe missionária. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o médico que escreveu o livro de Atos e o Evangelho, que tem a autoria dele proposta lá. Então, o que é que acontece? Nós notamos que existe um novo personagem, que possivelmente foi um desses que Paulo treinou. Então, de 4, a equipe missionária, se a gente levar em consideração que deve ter sido agregado mais gente na escola de Tirano para aprender, mas se pensarmos só naquele grupo que Paulo encontrou quando chegou em Éfeso, de 4 passou para 16. Então agora não era só Paulo e mais 3 pregando o Evangelho, agora era Paulo mais 15. E eles se espalharam e eles foram às cidades ao redor de Éfeso e anunciaram o Evangelho e pregaram o Evangelho, e como consequência disso, judeus e gentios se converteram. Agora imagine, eu quero que você passe para pensar, se o convívio hoje em dia de conservadores com não conservadores já é difícil, imagine no mesmo ambiente, no mesmo lugar, judeus convertidos e gentios convertidos. É uma crise só. Então, possivelmente, e a gente fala isso pensando na carta de Paulo aos Efésios, é uma das cartas complicadas assim para a gente definir o contexto, porque não temos uma referência. Então, quando a gente não tem uma referência histórica, a gente parte para o texto e vê os assuntos que estão sendo tratados no texto, para termos uma ideia de que tipo de problema o apóstolo, ao escrever a carta, estava querendo solucionar. E um problema é evidente. É uma das cartas mais bem divididas. As cartas de Paulo, elas trazem uma parte de doutrina e uma parte de aplicação prática à igreja. Então, a Epístola aos Efésios, ela tem 3 capítulos de doutrina e 3 capítulos de parte prática. Paulo mostrando como aquilo que havia sido ensinado nos 3 capítulos pode ser aplicado à vida diária da igreja. E uma coisa nos chama a atenção, ele nos primeiros 3 capítulos, ele deixa claro que os judeus e gentios, principalmente, eu acho, da parte dos judeus, estão tendo dificuldades de compreender que dentro do povo de Deus, eles não são 2 povos separados. Não existe mais judeu separado de gentio. O que existe é a igreja de Cristo, que foi comprada pelo seu sangue. Então, Paulo, na primeira parte doutrinária, ele vai dizer que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um só. E esse povo é a igreja. E quando ele começa a parte prática, ele começa falando sobre a unidade da igreja, dizendo que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Não tem o Deus dos judeus e o Deus dos gentios. Não tem 2 igrejas separadas etnicamente, de povos diferentes, dentro do mesmo espaço. O que existe é uma única igreja, que foi comprada por Jesus Cristo na cruz e que é composta de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, pela carta de Paulo aos Efésios, nós notamos que os judeus e os gentios estavam tendo dificuldade de compreender essas coisas. Então, o que Paulo faz? Paulo intenta ir para Jerusalém,
para que a partir do exercício dessa viagem, os judeus e os gentios aprendessem lições que pudessem ajudar eles a colocar essas barreiras para fora, a remover de forma clara essas barreiras. Então a gente só lê Lucas dizendo que Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. E a pergunta que a gente faz é qual era a intenção de Paulo? Porque a expressão que Lucas usa aqui diz respeito a algo que o Paulo está fazendo com o intuito de solucionar alguma coisa ou tornar claro ou resolver algum tipo de problema. É algo que Paulo pensou, é algo que Paulo planejou. Então, uma das coisas que nós sabemos acerca da igreja de Jerusalém é que ela estava enfrentando um período de extrema pobreza. A igreja de Jerusalém, depois de toda aquela perseguição instaurada pelos judeus, que nós, se lemos Atos do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos ver, a ponto dos irmãos terem sido expulsos de Jerusalém, somente os apóstolos ficaram lá. Então foi um tempo muito difícil para a igreja e, como consequência disso, os judeus convertidos estavam passando por dificuldades. Veja bem, ser crente naquela época, no início da igreja, era sinônimo de se tornar pobre. E não era pobre assim que tem onde morar e o que comer, não. É pobre que não tem o suficiente para suprir as necessidades básicas para continuar vivo, não é? Quando na carta de Apocalipse, na segunda carta, a carta de Esmirna, Jesus diz para a igreja: eu sei a tua pobreza. E não é pobreza ali o termo no original, é extrema pobreza. Talvez, se Jesus fosse dizer, eu sei da miséria em que vocês vivem, alguém poderia dizer que tradutor mais grosseiro, né? Então, mas a ideia é de alguém que não consegue ganhar o suficiente para suprir a necessidade básica da sua própria vida. Agora imagine, se é um crente que tem família, casado. No meio da família, alguns vão ter que passar fome por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, por causa da fé em Jesus Cristo, muitos judeus, eles simplesmente foram lançados na miséria, no que diz respeito à pobreza. E aí o que acontece? Paulo, ele está numa região gentílica, que apesar de haver muitos da igreja que não têm recursos, mas se todo mundo cooperasse, certamente eles conseguiriam ajudar a igreja de Jerusalém, pelo menos por um período de tempo, a escapar daquele estado de miséria material em que eles estavam vivendo. Então Paulo, ele vai às igrejas da Macedônia levantar ofertas a fim de que essas ofertas fossem levadas para os judeus. E aqui é um problema, né? Paulo teria que convencer os gentios a mandar a oferta para os judeus, que não gostavam muito deles, e depois tinha que pegar essa oferta e ir para Jerusalém e convencer os judeus a aceitar, porque eles iam dizer que era oferta imunda, foi o gentio que mandou. Não era fácil a vida de Paulo. Agora, se Paulo conseguisse fazer os gentios dar oferta, e se ele conseguisse fazer os judeus aceitarem, essa barreira que estava estabelecida e que estava separando eles dentro da igreja seria removida. Então, quando Paulo intenta fazer isso, duas coisas ele queria ensinar para a igreja, gente. Primeira, ele vai falar sobre essa questão da oferta em 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 9 e Romanos capítulo 15, verso 25 e 26. Então, o que é que ele queria ensinar? Quais eram as razões que Paulo tinha em mente? Qual era o propósito que de verdade ele tinha em mente quando intentou fazer essa viagem? Primeiro, ele queria mostrar para os crentes da Macedônia que eles não eram a igreja, mas que eles faziam parte de algo muito maior. E que, como eles faziam parte, sendo uma parte da igreja que continha membros em outras cidades, em outros locais, inclusive em Jerusalém, então eles deveriam se sentir responsáveis em ajudar aqueles irmãos que estão passando por necessidade. Essa lição não é importante só para a época de Paulo, é para os nossos dias. Para nós que trabalhamos como missionário e trabalhamos muito tempo treinando pessoas assim para ir para o campo missionário, nós víamos a dificuldade que tínhamos, em parte, para levantar recursos para o campo missionário.
Então você fazia algum evento e desafiava as pessoas a darem ofertas para que aquele missionário pudesse passar determinado ponto naquele lugar. E não era normal alguém chegar e perguntar de que denominação ele é. Porque se o missionário fosse de uma denominação diferente da que ele pertencia, ele não ia cooperar, porque não fazia parte da denominação dele. Ou ele não comungava, ou alguma coisa desse tipo. Então, nesse sentido, Paulo está querendo quebrar isso aqui. Porque não importa a que grupo pertença, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo, quando se depara com os judeus em João capítulo 10, ele vai dizer para os judeus: eu tenho ovelhas fora desse aprisco, eu tenho ovelhas que não são judeus e eu vou buscar elas. Então as ovelhas teriam que compreender também que elas não são o rebanho, elas fazem parte do rebanho onde existem judeus e gentios. Então, como igreja, nós somos responsáveis uns pelos outros no que diz respeito ao socorro dos irmãos em suas necessidades. Está alguém, na figura do corpo, ele vai apresentar essa realidade que se um membro está doente, nós cuidamos dele. Se uns estão alegres, nos alegramos. Se outros choram, nós choramos junto. Isso faz parte da vida cristã. É igual o que eu estou enfrentando. Meu ciático mexeu de novo e dói. Eu não fiquei lá simplesmente o resto do corpo não disse: esquece, deixa esse ciático para lá, que a gente não tem nada com ele. Tem sim, porque o corpo trava e dói muito. E se é um dente? Ninguém vai ficar lá com dor de dente dizendo: eu não vou fazer nada porque esse dente não tem nada a ver comigo. Então a mesma coisa Paulo está querendo ensinar para os gentios. Primeiro, eles precisam entender que os judeus que se converteram em Jerusalém são irmãos deles. E se eles estão passando necessidade e eles têm tido condições de se sustentar, então eles são responsáveis em ajudar esses judeus a minimizarem o momento de sofrimento que eles estão enfrentando. É complicado lidar com isso com uma cultura como a nossa hoje em dia, né? Por um bom tempo eu tive que aconselhar pais que tinham a seguinte mentalidade, né? Eles diziam: não, quando eu morrer eu não vou deixar nada para os meus filhos, porque eu passei muita necessidade e se eles quiserem conquistar o que eu tenho hoje, que eles se virem. E eu dizia para eles: porque eu sofri para chegar onde eu cheguei, necessariamente meu filho não precisa passar por isso. Ou certa feita que eu conversei com um líder, um pastor de uma igreja, dizendo para ele que ele tinha a mesma condição de pagar um salário bom para um pastor que trabalhava numa congregação. Na verdade, a igreja tinha condições de pagar o mesmo salário do pastor presidente ao pastor da congregação, só que ele não fazia isso. E eu fui perguntar para ele por que ele não amenizava o sofrimento daquele pastor. Ele disse: porque quando eu cheguei aqui eu sofri um bocado, então ele tem que sofrer também para chegar onde eu cheguei. É complicado lidar com isso. Então, às vezes, hoje em dia, essa mesma mentalidade de uma igreja que pode subsistir ignorando as demais partes do corpo, isso tem simplesmente trazido sérios prejuízos para o crescimento e para a comunhão do reino de Deus. Então, Paulo quer solucionar aquela barreira que tinha entre os judeus e os gentios por causa da impureza cerimonial que havia no Antigo Testamento. Paulo diz: olha, vocês são irmãos. Vocês fazem parte da mesma igreja, vocês foram alcançados pelo mesmo Espírito, creram no mesmo Evangelho, e por causa disso o Deus de vocês é o mesmo. E o reino que vocês fazem parte é o mesmo, por isso vocês não devem viver como se vocês não tivessem nada a ver com o restante dos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Então Paulo queria falar dessa unidade da igreja, em que apesar de sermos denominações diferentes, somos batistas nacionais, temos os assembleanos, temos os presbiterianos, temos os congregacionais, mas em termos reais e gerais nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo e somos o povo de Deus, independente de que denominação nós frequentamos ou não. Então Paulo, ele quer deixar claro que a igreja, apesar de, por uma questão de necessidade geográfica, ter que congregar em grupos, porque não tem como encontrar um lugar que congregue todos aqueles que se convertem e administre-se isso, mas a mentalidade dos irmãos devem saber que nós somos um corpo, estamos ligados pelo Espírito Santo e se um se alegra, nos alegramos junto, se outro chora, nós chegamos junto e ajudamos a
a solucionar os seus problemas. Então, a igreja serve para isso. Então, Paulo queria ensinar essa realidade da unidade, que a igreja compõe-se de todos aqueles que creram em Cristo e que estão sendo conduzidos por Ele, pela sua palavra, para a sua glória. Segunda coisa que Paulo queria demonstrar com essa viagem a Jerusalém era uma questão puramente prática. Ele queria ensinar para os irmãos da Macedônia o que significa compaixão. Então, antes de ser crentes, nós poderíamos até, por uma questão de ignorância, sentir dó das pessoas. Depois de crente, não mais. Então, um exemplo, você está na sua casa, às vezes jantando alguma coisa e liga a TV para assistir o repórter. E no repórter aparece uma notícia bem triste. E aí você olha para aquela notícia e diz, meu Deus, que coisa terrível. E aí a notícia passa, muda a coisa, 3 minutos depois você se volta, pega seu prato, começa a comer como se nada tivesse acontecido. Então a dor, ela não nos impulsiona a partir em socorro daquele que sofre para ajudá-lo, ou a solucionar o problema que está levando ele a sofrer, ou amenizar o seu sofrimento, mas a compaixão não. Se você lê o Evangelho pensando na palavra compaixão e sair grifando todas as vezes que Jesus Cristo teve compaixão de alguém, você vai notar que todas as vezes que essa palavra é citada, Jesus fez alguma coisa para solucionar o problema daquele que teve compaixão. Então Paulo, ele quer demonstrar que a compaixão para com os necessitados, e aqui, lá no Sermão do Monte, diz que é até para aqueles que não são da igreja, até para o inimigo da gente. Aquele que nos faz mal, nós devemos agir com compaixão, retribuindo com bem, ou, como é usada a expressão no Novo Testamento, pagando o mal com bem. Imagine para quem é da igreja, para quem é crente, para quem é irmão da fé. Então Paulo, ele quer ensinar que a compaixão, ela deve ser exercida através de uma ação prática. Então, se alguém sofre dentro da igreja e eu vejo e tenho aquele sentimento de pesar, eu não posso simplesmente virar as costas e ir embora, tendo como ajudar e não fazer nada. Tanto que na carta de João, de 1 João, João vai dizer que se o irmão estiver padecendo da necessidade do cotidiano e a pessoa, o crente vendo e tendo como ajudar, não fazer nada, o amor dele não vale nada. E Tiago, escrevendo a sua carta, defendendo o princípio da fé, diz que se alguém vê o seu irmão padecendo da necessidade cotidiana e tendo como ajudar, não fizer nada, então a fé dele não vale nada. Em última instância, ele não pode dizer que é crente. Agora, é possível eu ver uma pessoa passando necessidade e naquele momento eu não tenho como ajudar, eu não peco por isso. Então, se Deus me abençoou o suficiente para que eu possa aliviar o sofrimento daquela pessoa, e isso é crônico, gente, e é crônico, eu fico meio até constrangido de dizer crônico até dentro da igreja. Na hora que nós pedimos ajuda para alguém que está necessitado, é complicado. É mais fácil vir a oferta da viúva pobre do que da viúva rica. É um problema sério isso. Então, nesse sentido, nós precisamos aprender com Paulo aqui. Paulo queria, através dessa viagem simples, eu vou a Jerusalém, fazer o quê? Levar uma oferta lá para os irmãos que estão carecendo. Quem está mandando as ofertas? Os irmãos gentios da Macedônia. E aí, se os judeus, eles aceitam essa oferta, simplesmente toda aquela barreira que foi edificada iria ruir. E agora, tanto os judeus, esses que receberam a oferta, como aqueles que enviaram, iriam poder se relacionar livremente, tendo como base somente a fé em Jesus Cristo. Então, nós não podemos, como cristãos, sentir dó daqueles que estão sofrendo. Nós precisamos pedir a Deus a nos ajudar a sentir compaixão, porque a dó não nos leva a produzir nada, mas a compaixão nos impulsiona a correr em socorro dessa pessoa, a fim de que, se eu não posso resolver o seu problema, eu vou dar a mão para ela e vou ajudá-la a caminhar, vou dividir a carga dela para que o sofrimento dela possa ser aliviado. Quando eu pastoreei a minha segunda igreja, cheguei na igreja antigamente lá, 2001, na segunda igreja que eu estava pastoreando. No primeiro culto estavam os irmãos cantando uma música lá, né? E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, né? O coro dizia isso, né? E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Os irmãos tudo caminhando por dentro da igreja, tocando na mão do outro, tá abençoando, blá, blá, blá. Aí tinha o que me auxiliava na igreja, né? O mais próximo a mim,
E ele, todo animado lá, e eu vi que ele tocou na mão de um irmão lá que estava desempregado. E que a luz dele havia sido cortada. E por estar desempregado, ele não tinha como pagar a luz. Mas tinha um irmão lá que estava empregado, estava com a luz ligada em casa, e simplesmente acreditou que porque tocou na mão do irmão, abençoou ele. Eu disse, olha, não faça mais isso. Está vendo, irmão fulano? Está assim, assim, assim. Então, se você não puder chegar para ele e, irmão, abre a mão, fecha, está abençoado, então não faça isso. Moral da história, o culto no domingo, na terça, acabou o culto, lá vem ele conversar comigo, pastor, eu fiz o que o senhor disse, o quê? Eu não podia pagar a conta, que era muito cara, mas eu coloquei uma massinha na mão dele, você abençoou ele. Não é mágica. É isso que Tiago e João combatem, né? Ah, irmão, você está com a conta cortada, Senhor, abre as portas dele, arruma um bico aí, e você tem como ajudar. Então isso é hipocrisia. Então Paulo está querendo ensinar essas realidades para os cristãos de Éfeso. Nós fazemos parte de uma família, de um corpo em que Deus abençoa uns e às vezes permite que outros passem por necessidade, e Ele abençoa esses para que o amor dele e a compaixão dele seja exercida, e não para que tenha gente que viva bem dentro da igreja e gente que viva mal. Agora, em alguns casos no Novo Testamento nós somos exortados: não quer trabalhar, não come. Então, o cara é preguiçoso, não quer trabalhar. Ah, se converteu, está na igreja, mas ele não quer trabalhar, irmão, não dê comida para ele. Ou aqueles vasos que só quer ficar no monte orando sem trabalhar também, dando profecia para os outros, esperando receber oferta. Não dê oferta para esse tipo de gente. Eles estão infringindo o mandamento. 6 dias trabalharás e descansa 1. Então, nesse sentido, existem alguns casos, no que diz respeito à vida comum da igreja, que nós somos exortados a não ajudar. Deixa passar necessidade mesmo, porque isso aí, se eu ajudar, eu vou estar prejudicando eles nesse sentido. Mas a parte disso, alguém necessitado, Deus me abençoa, eu tenho como ajudar. Então, irmão, não endureça o coração, se você pode fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento daquele que perece, ainda que ele seja assembleano, não seja batista nacional, ainda que ele seja, tem umas igrejas aí que a gente nem sabe o nome, mas ainda que seja de outra denominação, ainda que não seja de denominação nenhuma e Deus colocou diante de mim necessitado, ainda que seja para ele, eu seja inimigo dele, eu devo ajudar, eu devo mostrar para ele o amor incondicional de Deus. Então, era uma coisa simples. Paulo intentou ir para Jerusalém e essa ida tinha um propósito: ensinar a igreja que a igreja não é somente um local, não é uma instituição, mas ela é, de maneira mais ampla, a reunião de todos aqueles que tiveram fé em Jesus Cristo, e como participantes do mesmo povo, participantes do mesmo corpo, participantes da mesma igreja, então deve haver uma preocupação comum entre todos eles. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, e aí nós vamos ter que encurtar as coisas, é a partir dos personagens apresentados por Lucas, nós aprendermos algumas lições que podem nos blindar, principalmente na nossa era dos contos do vigário gospel, não é? Infelizmente, a nossa geração está se tornando célebre assim no que diz respeito e é complicado a gente usar esse termo, mas líderes que se consideram evangélicos, que devotam a sua vida em nome do evangelho para dar golpe nos crentes que não têm muito conhecimento e não têm muito alicerce no que diz respeito à sua fé. Então, aqui nesse texto que nós lemos, Lucas fala de alguns personagens. Ele fala de Demétrio e os ourives. Depois ele fala do superintendente lá, o administrador da cidade, ou o funcionário público que cuidava da administração da cidade, e também fala do apóstolo Paulo. Quando a gente pensa nesse Demétrio e os ourives,
E principalmente pensando no que Paulo enfrentou quando chegou lá, com relação ao paganismo de Éfeso, a gente sempre diz que as coisas elas só mudam de roupa, mas em essência continuam a mesma. Então aquilo que nós vemos acontecendo aqui na cidade de Éfeso para com o apóstolo Paulo, procedente do paganismo, daquelas pessoas que vivem na impiedade seguindo outros deuses, é a mesma coisa que está acontecendo hoje na igreja evangélica, em função de alguns movimentos que têm se inserido no meio dela, mais especificamente na nossa era, um movimento que é conhecido como o movimento neopentecostal, que tem como fundamento da sua fé a doutrina de que Jesus Cristo morreu na cruz para deixar você rico, para você deixar saudável e sem problema. Então, essa ideia não saiu da Bíblia, gente. Ela foi transportada do paganismo para dentro da igreja evangélica, e como ela não se preocupa com conversão, ela não se preocupa com santidade, ela não se preocupa com o final dos tempos, juízo eterno, inferno, lago de fogo, esse tipo de coisa não se prega lá, nem pecado. Então, é natural que as pessoas incorram, não convertidas, mas convencidas, para seguir esse tipo de religião. Então Paulo fala sobre, ou Lucas escreve sobre um problema que Paulo teve com os não crentes, mais especificamente com aqueles que viviam da idolatria. E isso é um problema crônico, gente. Aqui, no que diz respeito a esse Demétrio que é citado aqui, nós poderíamos dizer que Demétrio, se fôssemos usar um termo capitalista hoje, era o presidente da Federação das Indústrias de Fabricação de medalha de santo, de estátua de santo e de réplica de templo, de igreja, de santo. Então, o que é que acontece? Ele é que administrava a fabricação dessas estatuetas, desses nichos. Aqui eles fabricavam lá em Corinto, na região, umas miniaturas, umas maquetezinhas pequenas do templo de Diana dos Efésios. Era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Era um templo de mármore polido. Ele tinha 140 metros de comprimento, 78 de largura, 20 metros de altura. Havia algumas incrustações de ouro. O altar da deusa Diana dos Efésios, ele foi feito por um dos, como é que a gente chama assim? Um dos escultores mais famosos que haviam na época. E a imagem, pasmem, eles não sabem de onde veio, eles disseram que caiu no céu, não sabia mesmo do que ela era feita, era uma imagem negra, cheia de seios, né, por causa da ideia da deusa da fertilidade, e pessoas do mundo inteiro concorriam para cultuá-la. Era uma das festas pagãs mais famosas, né? Se você tirar a história de Diana dos Efésios da sua imagem e no contexto brasileiro colocar o nome de Aparecida, só vai mudar o nome do santo, mas a história é praticamente a mesma, né? Então nada aconteceu de diferente, há apenas uma adequação de coisas para tudo isso. Então, uma das coisas que precisa se compreender no que diz respeito ao paganismo religioso é que muita gente ganha dinheiro com isso, gente. Nós tivemos conhecidos que eles viviam da fabricação de imagem de santo. E em cada festa de santo que existia, eles pegavam um carrinho deles, igual aqueles que vendem livro, e chegam lá na festa, abrem e está lá, você escolhe a imagem do tamanho que você quer. E é muito dinheiro que rola. Agora imagine, Paulo começa a pregar e muita gente se converte. Como consequência disso, como aconteceu com o judaísmo, Paulo ia na sinagoga, pregava, judeus se convertiam e gentios ricos que davam oferta lá se convertiam. E aí o que acontecia? O caixa baixava, a entrada, o tesoureiro entrava no desespero e o pastor presidente da sinagoga também tentava fazer alguma coisa para parar Paulo. Aqui foi no culto mais importante da Ásia Menor. Era como se no Brasil saísse a notícia no Jornal Nacional: olha, a festa de Aparecida esse ano foi uma frustração, não apareceu quase ninguém. E alguém perguntasse, mas o que foi que aconteceu? O povo se converteu tudinho a evangelho. Então a turma que ganhava dinheiro com isso simplesmente ficou embravecida, mais especificamente o Demétrio, que era o líder e o chefe da gangue. Então ele chama os fabricantes e simplesmente maqueia uma preocupação com a religião.
Eu acho interessante, é que ele não diz que está preocupado porque, literalmente, eles estão perdendo lucro com isso, se bem que Lucas registra isso. Mas ele chama as pessoas e diz, olha, se continuar desse jeito, a gente vai perder o emprego da gente. Se continuar desse jeito, ninguém mais vai admirar o templo de Diana dos Efésios e simplesmente as pessoas daqui a um tempo vão tratar Diana como se ela fosse uma divindade como qualquer outra. E aí os outros que eram religiosos se enfureceram. Mas na verdade a atitude de Demétrio era porque com o conhecimento da verdade de Deus, as pessoas simplesmente estavam deixando de cair nesse conto de vigário, que bênção espiritual se compra com dinheiro. E aí, como eu falei, infelizmente esse tipo de prática pagã que existia na época de Paulo na cidade de Efésio, naquela região, foi implantada naquilo que conhecemos como igreja evangélica nos nossos dias. E é por isso que a gente diz, se você vai numa igreja e ela fala muito sobre dinheiro, corra! Cristo não morreu na cruz para tornar quem crê nele rico. Cristo morreu na cruz para livrar aqueles que creem nele da condenação do pecado e do castigo eterno. O tesouro que ele tem reservado para nós na eternidade, perto de qualquer coisa que a gente possa conseguir na terra, os da terra não significam nada. Nada, absolutamente nada. Eu só queria abrir um parênteses e contar uma história que eu vi essa semana. Um pastor estava pregando numa conferência missionária e ele contou a história de um casal de missionários que foi para o campo. Eles foram trabalhar num campo muito difícil e eles passaram 50 anos naquele campo mesmo que a tarefa missionária era desgastante. Eles literalmente, em nome do Evangelho, sofreram 50 anos. Depois de 50 anos eles foram jubilados, aposentados, e eles pegaram um navio e estavam voltando para casa. E depois de 50 anos, eles estavam imaginando assim, como seria a recepção. Na cabeça daquele homem que passou 50 anos no campo, dando a sua vida, sofrendo pela causa do Evangelho, quando ele voltasse nesses 50 anos, a igreja iria reconhecer os seus feitos. E lá no porto haveria um grupo de irmãos esperando, eles o receberiam, o acolheriam, fariam uma festa e aí por diante. Eles tiveram que viajar em terceira classe por não ter condições financeiras, e quando eles estavam se aproximando do porto, eles notaram que havia uma multidão de pessoas lá. Havia uma banda tocando, as pessoas com bandeirinha, e aquele homem, ele imaginava que aquilo era a recepção da igreja para eles. Só como eles estavam na terceira classe, eles demoraram mais tempo a sair, porque tinha que sair primeiro a primeira classe, depois a segunda classe, e aí quando eles começam a sair, que olham para o porto estava vazio. Já não tinha mais ninguém. Não tinha banda, não tinha bandeira, não tinha nada. E aí aquele homem simplesmente se transtornou, se revoltou. Como é que ele tinha passado 50 anos trabalhando para Deus num campo difícil e agora que ele voltou para casa, não tem recepção nenhuma. Eles saem do porto, vão para casa, chegam lá, depois de 50 anos sem morar ninguém na casa, você imaginava o estado que a casa estava. E aí ele entra revoltado, olha para a situação, chega para a mulher e diz: de que adiantou servir esse Deus? Nós passamos 50 anos servindo a Ele, e isso é recepção que a gente recebe quando chega em casa. Olha, ele ficou tão transtornado que ele disse: eu vou dar uma volta. E disse para a mulher: e você fala com esse seu Deus, como é que a gente passa 50 anos trabalhando para Ele, e quando chega em casa, a recepção é essa? O homem foi embora, andou, passeou, tal. Depois de muito tempo ele volta para casa e a mulher chega lá, a mulher está limpando as coisas. E ele chega em casa e diz para a mulher: olha aí, tu falou com o teu Deus, como é que ele, depois de 50 anos que a gente trabalha para ele, volta para casa, a recepção é essa? Aí a mulher lá limpando bem tranquila fez: eu falei com ele. E o que foi que ele disse? Que a gente não chegou em casa ainda. Não chegamos. A casa da gente não é aqui. E às vezes a gente pensa que é, distorce. Então, nesse sentido, o pensar que a casa da gente e o lado da gente é aqui faz com que a gente caia nesses contos de vigário e pense que o fim da vida cristã é possuir coisas nessa vida.
Então, nesse sentido, Demétrio, ele demonstra isso. Ele está preocupado com o que ele ganha, oferecendo para os que têm fé aquilo que eles esperam. Isso, infelizmente, se tornou uma marca na nossa era, principalmente da década de 60 para cá, com o advento das igrejas da prosperidade. Não é pecado você orar e pedir a Deus para ter uma vida melhor financeiramente. Não é pecado você pedir a Deus para abrir as portas para você ter um emprego melhor. Não é. Não é pecado você orar e pedir a Deus para ter uma casa boa e um carro bom. Não é. Deus abençoa. Isso Ele nos dá e a gente usufrui sabendo que quando a gente partir dessa vida vai ficar tudo aí. A gente não vai levar nada no caixão. Deve agradecer a Deus por isso e usufruir. Mas isso não é o fim da nossa vida. Mas infelizmente alguns têm inclinado o seu coração para o fim, para isso como fim, e aí os golpistas, sabendo disso, aplicam o golpe do vigário, enriquecendo as custas da fé cristã, da fé daqueles que ainda não têm condições de discernir o certo e errado. Então, quando a gente olha para alguns movimentos evangélicos hoje, nós poderíamos dizer que eles são nada mais do que uma cristianização do paganismo de Éfeso e de Demétrio e seus ourives. Imagine, na cidade de Éfeso, havia um pergaminho lá, que era famoso, ele era conhecido como as Cartas de Éfeso. E o que é que acontecia? Quando esse povo vinha cultuar a deusa Diana, que vinha para a festa religiosa, eles normalmente vêm e eles levam como uma lembrança, né? Então a pessoa levava aquele... para eles era um livrinho, né? Mas para a gente é um pergaminho. Então o que se prometia? Que se você pegasse aquele pergaminho e você está com um problema na sua empresa, levasse, colocasse na sua empresa, pronto, seus problemas iriam acabar. Você estava com um problema do casamento, você comprava o pergaminhozinho lá na festa, levava para casa, botava dentro da sua casa e seus problemas de casamento acabavam. Se você tivesse algum problema de saúde, podia comprar o pergaminho e botar em cima e a sua doença seria curada. Então, essa ideia de atribuir a coisas, poderes miraculosos, fazia com que eles ganhassem muito dinheiro. Era quase impossível alguém vir para uma festa pagã em Éfeso e não comprar aquele rolinho que era conhecido como Carta de Éfeso, porque a promessa é que a partir daquele negócio, se você levar, seus problemas serão solucionados. Até parece que a gente não está em Éfeso da época de Paulo, até parece que a gente está assistindo a TV nos dias de hoje. Então, o golpe do vigário, infelizmente, em nome da fé, tem sido aplicado hoje em função do desejo que alguns têm de enriquecer as custas da fé. Para aqueles que acompanham na internet, estamos tendo uma briga com a turma da... Não temos uma briga com os reformados. Uma pregação de um pastor reformado foi o suficiente para fazer com que o mundo neopentecostal caísse em cima dele. E aí a gente fica preocupado, né? Porque o discurso dos neopentecostais é parecido com o de Demétrio. Eu estou preocupado com a religião, eu estou preocupado com o evangelho, eu estou preocupado com isso e aquilo outro, quando na verdade ele está preocupado com o bolso dele. A gente dá graças a Deus porque a gente pode dizer que há um reavivamento da igreja evangélica no que diz respeito à pregação do evangelho. O Evangelho tem sido pregado com mais fidelidade e aí, como consequência disso, as pessoas têm aprendido que bênção de Deus para a vida deles vem por causa da obra que Cristo fez, dos méritos de Cristo, do pagamento que Cristo fez e, como consequência disso, é tudo atitude de graça. Ou seja, que você não pode comprar a bênção de Deus com dinheiro. Não pode. Mas, infelizmente, existe muita gente que está ensinando isso e ganhando dinheiro às custas disso. E como agora a gente reclama da crise, mas a gente tem que dizer, Deus, muito obrigado pela crise, essas pessoas acreditaram que isso podia se perpetuar. E como consequência disso, os seus ministérios estão afundando em dívida. Algumas semanas atrás, esse mesmo que encabeçou a briga, saiu uma notícia no jornal que ele tentou tirar um empréstimo de 20 milhões para tapar o furo que havia no seu ministério de dívidas. Outros estão simplesmente fechando livrarias, fechando seminários, porque as pessoas não estão mais caindo nessa história de que ponha o dinheirinho aqui no envelopinho e Deus vai abençoar você por causa do dinheiro, e quanto mais você botar, mais fácil vai vir a bênção. Ninguém está caindo mais nisso. O Evangelho tem sido pregado. Denominações, entre aspas, evangélicas, ameaçando colocar os crentes no SPC porque eles estão devendo dízimo. É complicado. Não são igrejas evangélicas.
e nem tampouco são pastores. É a versão moderna de Demétrio Uribe, principalmente de Demétrio. É a versão moderna do paganismo de Éfeso, tentando incutir na cabeça dos crentes que se eles comprarem os amuletos... Antigamente, quando a gente não era crente, a gente levava para casa o quê? Botava uma ferradura atrás da porta, botava uma vassourinha virada de cabeça para baixo, para as coisas, gente ruim não aparecer, ia na feira, comprava uns pezinhos de coelho e pendurava no carro para não bater. Eles só mudaram o amuleto e ficam dizendo para a gente que se a gente comprar aquela coisinha vai proteger a gente, não caia nisso. São pessoas querendo aplicar o conto do vigário na Igreja de Cristo. Estamos livres disso. Estamos livres. Alguns anos atrás eu viajei para Recife e um conhecido meu disse: olha, eu quero que tu vá visitar uma família que eles chegaram e disseram: olha, não acreditam mais em evangelho, não vão matar a igreja nenhuma. E eu fui lá saber por quê. Eles estavam passando dificuldade financeira e eles foram querer participar da Fogueira Santa. E eles foram conversar com o pastor: pastor, a gente está em dificuldade financeira e a gente queria participar da Fogueira Santa para ver se Deus abençoa a gente, só que a gente não tem o voto para botar no envelope. Será que a gente pode participar da fogueira e depois que Deus abençoar a gente colocar o voto lá? Pastor, não. Você vai e ora para Deus dar o dinheiro para você colocar o voto, você põe o voto e participa. E eu fui dizer para eles, né? Mas se você tem fé para Deus mandar o dinheiro do voto, você tem fé para Deus mandar o resto. É lógico. Mas é complicado. Eu fiquei chocado com aquele negócio do pastor dizer que se não tivesse o dinheiro para fazer o voto, Deus não iria abençoar a pessoa. Isso é conto do vigário. Eu cheguei na casa de um amigo nosso, esse mesmo pessoa que me levou para conversar com essa família, ele tem uma padaria, e lá da padaria tem uma rua, e ele disse: tu não sabe o que aconteceu essa semana? Um rapaz foi endemoniado aqui na rua, e aí a mãe mandou chamar o pastor da igreja de baixo, e aí o pastor veio, expulsou o demônio, depois de expulsar o demônio, estendeu a mão e disse: é R$30. A gente ri, mas dá vontade de chorar. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas aconteceu. O cara cobrou pela expulsão do demônio. É a nossa era. E por desconhecimento das Escrituras, muita gente tem caído nisso. Então nós temos um Demétrio tentando enganar o povo no que diz respeito à fé pagã. Hoje a gente tem alguns Demétrios que tentam enganar o povo em relação à fé evangélica, mas por outro lado Deus tem levantado os seus que se opõem a isso, né? Aqui no caso de Éfeso, ele levantou a autoridade maior da cidade. E na hora que eles tentaram criar um tumulto para incriminar Paulo, como eles fizeram lá em Tessalônica, então o que é que acontece? Deus colocou um homem, apesar de ímpio, mas no que diz respeito ao exercício do julgamento justo. Então o que esse homem fez? Ele fez mais do que Galho. Ele publicamente condenou a atitude dos gentios, dos ímpios contra Paulo, e simplesmente liberou Paulo, dizendo que Paulo, ao pregar sobre Jesus Cristo e a conversão das pessoas a Deus, não estava cometendo nenhum crime. Ele estava livre, tanto Paulo como a sua equipe, para continuar pregando o Evangelho naquela região. Uma coisa que nos chama a atenção, na terceira pessoa que é Paulo, é que Paulo não estava preocupado com isso. Se quisesse prender, se quisesse bater, se quisesse açoitar ou qualquer coisa, ele não estava nem aí. Ele queria pregar o Evangelho. Paulo estava, como a gente pode dizer, um missionário cascudo, né? Ele já havia levado surra de vara, ele já tinha sido apedrejado e dado como morto, jogaram ele de um penhasco para baixo, teve que fugir num cesto e um monte de coisa. Então agora ele simplesmente queria fazer a obra, tanto que no capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros de Éfeso em Mileto e dá instruções, porque ele sabia que não poderia mais voltar, que nunca mais ia voltar lá, ele, no verso 24, vai dizer que em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E antes de dizer isso, no verso 20,
1, 22 e 23, ele vai dizer que a única coisa que ele sabia em relação à ida dele para Jerusalém é que de cidade em cidade o esperava cadeias e tribulação. Então, irmão, a única coisa que o Espírito Santo tem me dito é que até chegar a Jerusalém eu vou sofrer um bocado. Mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, o que importava para Paulo era fazer a vontade de Deus. Não importava a oposição, não importavam as ameaças, não importavam os perigos que ele tinha que enfrentar. E como consequência disso, se você vê a primeira viagem missionária, quando a coisa ficava feia, Paulo mesmo, se mandava. Mas do meio da segunda em diante, Deus usou a igreja para protegê-lo e colocar ele para fora da cidade. Deus usava os irmãos aqui em Éfeso. Deus usou tanto os irmãos da igreja como os próprios judeus que gostavam dele, não permitindo que ele fosse para o teatro, porque se ele fosse para o teatro ele seria linchado. Mas ele não estava preocupado disso. Ele queria ir lá e anunciar para aquelas pessoas que havia um Salvador, que foi enviado por Deus, o Filho unigênito de Deus, para que, a partir da fé dele, eles pudessem escapar do triste fim que teria aqueles que nascessem, vivessem e morressem sem encontrar salvação. Então nós tivemos conhecimento dessa verdade. E não importa as dificuldades que venhamos enfrentar ao anunciarmos isso, é a única esperança que as pessoas que estão sem Cristo têm de encontrar a vida eterna. E eu e você conhecemos essa verdade. Por isso, primeiro, temos que estar dispostos a nos dar em relação a isso. Temos que pedir a Deus que nos dê um coração preocupado, como vimos no início, com a necessidade e a carência dos irmãos da fé, que não apenas congregam conosco no mesmo lugar, mas que estão espalhados em outros apriscos, em outras denominações, mas também pedir a Deus que Ele constranja o nosso coração para a necessidade que aqueles que estão caminhando sem Cristo têm de conhecer o Evangelho e nós nos dispormos a ser um instrumento para isso. Lembrando que pregação neopentecostal não é evangelho. Centralizar o exercício da fé cristã, prometendo que Deus vai enriquecer, vai curar e vai tornar a sua vida sem problemas, isso não é evangelho, porque não é verdade. Deus pode até fazer isso, mas não é verdade, não é algo geral. E o fim desse tipo de pregação é fazer com que as pessoas se afundem na idolatria e que inclinem dia a dia o seu coração para correr atrás das riquezas e não do Senhor. E Jesus mesmo disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem jeito. Hoje nós estávamos debatendo em relação a isso, porque, um exemplo, eu sou muito enfático. Você tem uma festa para ir ter um culto, eu acho um absurdo o crente ir para uma festa quando tem um culto para ele ir. Eu acho uma coisa inadmissível. E aí uma pessoa chega para mim e faz, mas pastor, o senhor está sendo muito radical. O senhor poderia ser assim, meu filhinho, né? Blá, 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 blá. E eu disse, não é uma questão de ser radical. É que na hora que nós temos que optar aonde nós vamos negociar os nossos valores, a negociação nunca pode ser do lado de Deus. Porque daí nós vamos estar nos inserindo no meio daqueles que têm um Senhor que para ele tem mais valor do que Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e desprezar o outro. Então essa é a atitude, eu tenho algo que eu vou fazer para Deus e tem algo que eu vou fazer porque eu gosto, e agora, quem é para mim mais senhor da minha vida? Infelizmente, normalmente a comunidade dos crentes negociam o que é de Deus. Apertou, corte. Ninguém corta no churrasco, ninguém corta no mercado, corta no dízimo da oferta. Tem um culto e alguém disse, olha, eu vou fazer uma janta lá em casa, vai ser na hora do culto. Normalmente eles cortam o culto e vão atrás da casa. Ou vamos dar um passeio. Mas ele tem um compromisso, às vezes está escalado para fazer alguma coisa na igreja, simplesmente fica passando para ir, sobe. E aí ninguém pode servir a dois senhores, é preciso que a gente decida. É preciso que a gente leve em consideração a escolha que nós fizemos. E não apenas crer em Cristo, acreditando que não vamos para o inferno, mas crer em Cristo também acreditando que agora fazemos parte de um novo reino. Temos um Senhor, temos um dono, e a Ele devemos devotar
a obediência da nossa vontade. Então Paulo foi alguém que fez isso, e ele não era ninguém diferente. Aliás, ele se considerava o pior dos pecadores. Então, a gente é o quase pior. Se o pior dos pecadores fez o que fez para Deus, então há esperança para a gente. Por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Capítulo 4, verso 29 ao 31. A igreja de Jerusalém tinha sido ameaçada. Os apóstolos vão contemplar a igreja. E na hora que eles souberam do que havia acontecido com os apóstolos, eles não oraram para Deus acabar com a perseguição. Eles oraram para que Deus desse ousadia para eles, para que eles continuassem pregando, apesar das ameaças. O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí você entra no próximo capítulo. No outro dia eles estavam pregando no mesmo lugar que eles foram ameaçados de sofrer se pregassem. Então precisamos que Deus derrame o poder do teu Santo Espírito na nossa vida, a fim de que, cheios do Espírito Santo, a exemplo dos irmãos da igreja de Jerusalém, possamos ter ousadia, independente das ameaças que o mundo faça para nós, e continuar pregando o Evangelho, porque é a única esperança que aqueles que estão caminhando para a perdição têm, de encontrar salvação. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez nós podemos nos deparar com a tua palavra, com princípios e ensinos contidos nela que podem nos ajudar, ó Deus, mediante o poder do teu Santo Espírito, a moldar a nossa vida de maneira que o teu nome seja mais glorificado em nós, Senhor. E de uma maneira tal que aquilo que a tua palavra exige de nós como prática de vida comum, ó Deus, se torne cada dia mais evidente. Por isso, colocamos a nossa vida diante de ti, diante da tua palavra, e pedimos que o teu Santo Espírito esteja operando essa palavra no nosso coração, a fim de que, Senhor, nós possamos ver aquilo que aprendemos aqui se tornar uma realidade na nossa vivência diária. Por isso, vem nos blindar, Senhor, contra esses falsos pregadores, Senhor, que em nome do enriquecimento próprio, Senhor, ficam ensinando princípios de fé, Senhor, que não condizem, Senhor, com aquilo que a tua palavra ensina, a fim de enganar as pessoas com o intuito de tirar delas, Senhor, aquilo que eles precisam para manter a sua estabilidade financeira, Senhor, para mantê-los, Senhor, na classe social ao qual eles fazem questão de não sair. Por isso, Deus, que o Senhor esteja agindo, esteja fazendo com que o teu Evangelho se torne cada dia mais conhecido, independente dos ataques dessas pessoas, Senhor, ó Deus, e que eles de verdade sejam convencidos pelo teu Santo Espírito e venham reconhecer o teu senhorio, a tua soberania sobre a vida deles também, Senhor. Liberta eles, Senhor, dessa tentação, porque o Senhor permitiu que eles tivessem um espaço tão grande, Senhor, ó Deus, tivessem tantos seguidores, Senhor, e seria tão bom que o Evangelho verdadeiro, ó Deus, estivesse sendo ensinado para essas pessoas, e não falso, a fim de que eles possam manter o status quo, Senhor, da vida, Senhor, de luxo, Senhor, ó Deus, e de bonança que eles têm, Senhor. Por isso, vem ajudá-los, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja convencendo o coração deles, Senhor, seja conduzindo eles ao arrependimento, Senhor, da idolatria do dinheiro e das riquezas, Senhor, e venham trazê-los de verdade aos pés da cruz, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que os ajude, ó Deus, a se voltar para a cruz, Senhor, e que o Senhor nos ajude também a permanecer lá. Nós te pedimos em nome de Jesus.